Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Atos Viris e meu povo. Estou aqui nessa segunda aqui para trazer um recado para vocês. O seguinte, são 3 perguntas que eu faço no meu dia a dia, né? Quando a gente se encontra algum problema. Quem nunca já deparou com aquele desafio que às vezes a gente não, olha assim, que não tem como resolver, ou a gente passa por aquela experiência que a gente fala, rapaz do céu, se eu soubesse disso eu não tinha entrado. Ou às vezes a experiência fala assim, gente do céu, o que eu tinha que fazer isso? O que eu tinha que entrar nesse negócio? O que eu tinha que pegar uma matéria optativa? Que eu já passei por isso, peguei uma matéria optativa uma vez, que eu vou te falar a verdade pra você. Foi difícil, né? E eu não sei, né, na época hoje, mas se você reprovasse numa matéria optativa na época minha, ela virava obrigatória, eu tinha que fazer ela de novo. Mas enfim, são 3 perguntinhas básicas, eu quero trazer essa reflexão para vocês. O seguinte, porque na maioria das vezes, né, a nossa vida inteira, praticamente a vida inteira que a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai passar por problemas, vamos passar por dificuldades, vamos passar por desafios. Aquela coisa, a gente tem que aprender a solucionar problemas, né? Uma empresa, ela existe porque ela soluciona o problema dos outros. A gente também tem que parar de entender que problema, tem que resolver problema. Mas sempre a gente vai estar resolvendo, né? Eles sempre vão vir, porque é assim que a gente tem um emprego, é assim que a gente gera emprego, é assim que existe empresa, é assim que as pessoas conseguem alimentar a sua família, conseguem alimentar os seus sonhos. Ou seja, se eu for pegar aqui para vocês, isso tudo é uma cadeia, entendeu? Da série de coisas. Então, eu mesmo já passei por vários momentos. Até ontem estava conversando com minha esposa sobre um momento foda que a gente passou, né? Foi um momento difícil. E disso tudo eu pude tirar algo que eu aprendi, algo que a gente pode levar como experiência para as próximas, né, próximos dias, próximos meses, anos, no decorrer da vida. E assim, sempre eu me pergunto, a primeira pergunta que eu me faço depois que eu já entrei no negócio, que eu pego um obstáculo, um desafio e passo por ele, e aí um negócio que deu errado, algo que deu errado, eu prefiro olhar da seguinte forma, de ver o que eu aprendi com aquilo, certo? Porque quando você pega algo, você consegue extrair isso aí, e essa pergunta, ver o que você conseguiu de aprender com aquilo, seja aprender coisa que deu errado na sua vida, porque aí você não vai errar mais, e você ajudar as pessoas a não errar mais naquilo. Então, isso é de extrema importância. E uma das experiências que eu tive, foi comprar um carro, né? Inclusive, aqui na cidade, o primeiro carro, vou falar a verdade para vocês, passa por detalhes que a gente não vê, que a gente não observa. E nada de errado com quem me vendeu, né? Se eu quis comprar, era para mim, eu mesmo ter avaliado, né? Então, eu acabei que comprei esse carro todinho, e na hora, aquela empolgação de ser o primeiro carro, a gente não olha, pra vocês terem ideia, nem o pneu eu olhei, eu só olhei motor, o motor não tá vazando, o carro tá beleza, aí na época tinha que trocar os retrovisores do cara, né? Trocou os retrovisores, deixou aparentemente arrumadinho pra mim, beleza. Mas depois de comprar o carro adquirido, eu até converso com meu pai fala assim, carro você só conhece você lavar, porque você sabe os detalhes. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês, o tanto de defeitinho que eu achei desse carro, de pintura, de mecânica, tive que trocar os 4 pneus, assim, 3 meses com o carro, tive que trocar os 4 pneus. Aí, e fora o seguinte, ainda tem roda amassada que eu vou ter que comprar outras rodas. Mas enfim, o que eu tirei disso aí? Que agora eu tenho certos pontos no carro que eu vou olhar para me comprar o próximo carro. Ou seja, uma bagagem que eu vou levar pro resto da minha vida. Então isso aí é uma coisa que eu aprendi, um erro que eu cometi, né? Então a vida inteira nossa, pessoal, é assim, é cometendo erro, aprendendo. Eu até brinco.
E eu até falo que no mundo do marketing aqui, quando eu monto os vídeos, as estruturas das postagens, o que postar na célula, até que mesmo eu falo o seguinte: a gente tem que errar rápido para a gente aprender. Isso é uma coisa que eu aprendi com um mentor meu. Então a gente tem que errar rápido para poder acertar, para poder partir para o próximo passo, né? E o marketing, a gente cria um conteúdo, traz conteúdo para vocês, mas não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai ver, porque tem todo o detalhe do algoritmo para entregar, para fazer aquilo ali. Tem diferença de topo, meio, fundo de funil. Então é o seguinte, quando a gente cria um conteúdo, a gente traz para vocês, eu levo lá o Pastel, o Rodrigo grava, tudinho, é uma dedicação muito grande. Porém, por certo tempo a gente vai avaliar aquele post. Vai avaliar o que? Os erros que aquele post trouxe. Seja erro de que uma capa mal feita, uma capa não chamou atenção, uma letra grande, a gente avalia o título, avalia o conteúdo em si, avalia o horário que foi, dia que foi, esqueci o nome, a linha editorial, o que tinha, se eu falei certo, se levou a pessoa do ponto A ao ponto B, se deu engajamento, se não deu, o que aconteceu. Ou seja, com o erro que a gente cometeu com um post ruim, a gente aprende. Até com o que foi bom, a gente também tem que avaliar, tem que perguntar assim: rapaz, o que eu posso aprender com isso aqui? Porque às vezes tem coisas que a gente faz na vida, a gente faz no nosso trabalho, na faculdade, que as coisas deslancham, né? Aqui no trabalho tem época que a gente vai fazer um serviço aqui, e a gente ganha muito dinheiro. Tá, a gente também tem que avaliar essa fase. O que eu fiz para poder ser tão bom? Então, tudo isso é avaliação. E outra pergunta que eu faço é a primeira, para relembrar o que eu aprendi, e a segunda é quando eu vou entrar em algo, eu falo assim: o que eu posso aprender? Quando a gente pega um projeto, que às vezes realmente é um desafio, pegar um exemplo aqui, a gente foi plantar uma vez em serra. A pessoa já tinha desmatado, essa licença, estava com a documentação todas em dias. Porém, nessa serra, nada de maquinário, tudo que você fosse subir tinha que ser nas costas, na mão. E aí a gente foi. Beleza, né? Foi um desafio muito grande, mas o que a gente tirou disso aí? Que a gente deveria ter se planejado, mesmo que a gente avaliou, tudo a gente tinha que ter planejado bem, porque a gente levou muitos itens que a gente não precisou. Então, a próxima vez que a gente for fazer um trabalho desse, a gente vai simplificar os equipamentos que a gente vai levar e a gente vai ter uma otimização de produção, de plantio. Então, são coisas na vida que a gente tem que ir aprendendo. E a terceira pergunta que eu faço para mim mesmo é o seguinte: como eu aplico isso no meu dia a dia? Certas coisas a gente tem que pegar e aplicar, né, meu povo? Seja aqui mesmo no canal. Quando eu comecei a falar sobre a minha experiência, sobre os meus insights que eu tenho quando eu faço as mentorias, quando às vezes tem colegas de profissão que me conhecem pelo Instagram e tal, eu poderia conversar com você, te ligar pra gente poder bater um papo, porque eu tô passando por isso, queria trocar uma ideia com você. Beleza, cara, a gente conversa. E assim, então são insights que é o que eu vou tirando, e eu trago também partes deles, eu trago aqui para vocês também, e isso eu aplico no meu dia a dia. Não é que eu sei, né, de tudo, isso aí eu tenho uma filosofia de vida minha mesmo, de saber o que, cara, a gente aprende e morre burro. Isso aí é fato. Se você acha que já sabe de tudo, gente, você está errado demais. Você pode parar, respirar, trocar essa mentalidade sua aí, porque a gente aprende e morre burro, tá? A gente tem que estar sempre aprendendo, tá bom? Então, você tem que ver essa forma de aplicar no seu dia a dia. Então, meu povo, essas 3 perguntinhas aqui que eu quero que você faça na sua vida, que você aplique no seu dia a dia, entendeu? O que eu aprendi, isso aqui é para quando você entra em algo, você foi bem, foi bom, foi ruim,
você tirar insights para você não repetir os mesmos erros. O que eu posso aprender? Quando você vai entrar num negócio, vai entrar num emprego novo, ou vai transferir de emprego, transferir de faculdade, né? Você parar e pensar o que eu posso aprender sobre isso e depois que você passar esse processo, você fazer a análise de como aplicar isso na sua vida, tá bom? Então eu vou ficando por aqui porque agora eu já vou sair, né, trabalhar. O computador já está aqui ligado, estou trabalhando desde as 5 da manhã, né? Acabei de tomar um banho, lanchar e vamos que vamos, meu povo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários de conteúdo que vocês querem saber sobre a área florestal, sobre alguma coisa. E eu vou estar trazendo nessa semana também mais conteúdo mostrando a floresta, porque agora começa, né, meu povo, a safra 2022.2, que a safra 2022.1 a gente já fez praticamente todas as entregas de mudas para regiões que estão chovendo, mas região litorânea, nordeste ali, tem algumas pontas ali. Então, meu povo, fique todo mundo com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe a vida de todo mundo, que essa semana possa ser maravilhosa, tá bom?